Olá, estamos dando início a mais uma série dos estudos das 7 igrejas do Apocalipse, das 7 igrejas da Ásia, onde o Senhor Jesus ele apareceu para João na ilha de Patmos e onde ele deu todo o direcionamento para a igreja da época. Hoje nós estaremos falando da igreja de Sardes. Nós estivemos neste período na Turquia e nós visitamos essa região, nós visitamos as escavações e tudo que descobriram dessa época da igreja. Há uma sinagoga, há tantas coisas lá que ficaram como evidência do tempo da cidade de Sardes. Então eu quero ler com vocês o que está em Apocalipse 3:1 para que a gente possa compreender um pouquinho mais através da leitura. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: Estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que têm nome do que vives e estás morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Guarda-o e arrepende-te, porque se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram suas vestiduras e andaram de branco junto comigo, pois são dignas. Ao vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, nós sabemos que o Senhor, ele dá direcionamento, ele fala a respeito das 7 igrejas. Sardes é uma das igrejas que ele exorta, né? Assim, 2 igrejas ele vem e ele fala bem, ele incentiva, ele exorta a continuar do jeito que eles estavam, caminhando em fidelidade, em persistência com o Senhor. Mas 5 igrejas, o Senhor vem com uma exortação de mudança e arrependimento. E Sardes é interessante porque logo no começo ele já começa exortando, ele já começa dizendo a situação da igreja. Ele fala, né? Ele conhece as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Então, o que essa igreja ela parecia? Ela parecia uma igreja viva, ela parecia uma igreja ativa, ela parecia uma igreja que, vamos dizer assim, ela funcionava de uma forma tradicional, né? Mas uma forma que, de certa forma, não, de maneira alguma, ela não incomodava o meio ou a cidade. Por quê? Porque ela estava morta. Então, para a gente entender um pouquinho o contexto da história, Sardes é uma cidade onde eles encontraram ouro. Era uma cidade muito rica, era uma cidade muito assim conhecida pelas descobertas e tudo. E ela também era conhecida porque era uma cidade meio que impenetrável, eles não conseguiam entrar nessa cidade e dominá-la. Ela era cercada de montanhas, na verdade ela estava em cima de uma montanha e cercada por elas. Então não tinha como chegar até Sardes. E em um determinado tempo e momento, os inimigos eles viram por onde que as pessoas estavam entrando entre as rochas, e ali eles colocaram pessoas, né, que conseguiam subir aquelas montanhas, né, e eles conseguiram invadir Sardes. Depois disso ela teve outras invasões também. Então era uma cidade fortalecida, era uma cidade guardada, e eles foram atacados algumas vezes. Então pelos romanos eles também foram dominados. E nesse contexto da igreja, ela estava em domínio romano, a cidade. Então nós vemos muitas coisas dentro da cidade, tipo lugares de banho, muito comércio também. Era uma cidade que não era tão famosa na época, mas ainda tinha seu certo brilho. Havia também uma sinagoga lá muito grande, onde daria mais ou menos umas 1000 pessoas. Então era uma cidade também que tinha muitos judeus. E Sardes, a igreja, ela foi estabelecida ali e ela começou a crescer. Só que nós vemos que a exortação que vem em Apocalipse para ela, através de João, né, de Jesus falando para João, revelando a respeito dessa cidade, ela não tinha vida, ela não tinha impacto. Então é uma cidade que nós não escutamos a respeito de perseguição. Ela não era perseguida pelos judeus, ela não era perseguida pelos romanos. Essa igreja ela não causava uma mudança, uma diferença de fato na cidade.
ou mesmo nos seus membros. Então era uma igreja que vivia conforme a cidade, conforme o mundo, conforme o que era a vida comum entre todos eles. E nós vemos aqui o Senhor, ele realmente exortando, e ele fala: "Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer". Então quer dizer que ainda tinha algumas pessoas, e é interessante que lá na frente ele fala dessas pessoas, ele fala individualmente dessas pessoas no sentido que eram poucas pessoas. E isso mostra o Senhor vendo, mostra o Senhor conhecendo mais profundo. Por mais que haja uma aparência de vivo, ele sabe que dentro está morto, que dentro do coração está morto. Isso tem muito a ver com a religiosidade, isso tem muito a ver com as práticas até, mas são práticas vazias. É uma adoração vazia, é um culto sem impacto, é uma palavra que não vem causar a transformação no coração das pessoas. É isso que o Senhor estava dizendo aqui. Então eles não foram uma referência para a cidade, eles não foram aqueles que causaram uma mudança, né? Porque se causasse uma mudança, eles também teriam perseguições, como outras igrejas tiveram perseguições. Mesmo o Senhor exortando outras, ele ainda dizia sobre a perseguição que havia. E Sardes não aconteceu nada disso. Então era uma igreja morta, era uma igreja que não tinha mesmo um impacto na sociedade e no meio em que eles viviam. E em seguida o Senhor também ele continua dizendo a respeito dessas pessoas que não contaminaram essas vestes. É bem interessante porque ele fala a respeito das vestes, né? Se nós formos ver em Apocalipse falando sobre as vestes daqueles que lutaram, dos mártires e tudo mais, e fala a respeito das vestes brancas, que eles lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Então, eles foram perseguidos, eles eram mártires. Aqui em Sardes não havia perseguição. Então, as vestes deles não havia um impacto, vamos dizer assim, em atos de justiça. Também é falado a respeito das vestes de linho finíssimo, né, que são os atos de justiça dos santos. Então nós não vemos aqui os atos de justiça que havia nessa igreja. Poucas pessoas, eles não tinham contaminado as suas vestiduras. E aí aqui o Senhor promete que eles andariam de branco, que eles andariam junto com o Senhor, porque eles eram dignas. E continuando ele fala: o vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. É interessante essa questão de não apagar o nome do livro da vida, né? Tem uma passagem no Antigo Testamento que fala a respeito de Moisés, quando ele vai para aquele lugar de intercessão, porque o povo tinha pecado contra o Senhor. E ele fala: risca o meu nome do livro da vida, do livro que tu escreveste. Por quê? Porque ele estava naquele lugar de intercessão pelo povo que tinha pecado. Então ele tinha se colocado naquele lugar de pecado. Então aqui nós podemos entender que aqueles que não andarem dignos, aqueles que não andarem com o Senhor, aqueles que não tiverem com as suas vestes limpas, né, lavadas no sangue do Cordeiro, seu nome será riscado do livro da vida. E aqui o Senhor está dando a promessa de que se andassem, se arrependessem, se consolidassem aqueles que ainda não tinham morrido, que ainda estava prestes a morrer, eles teriam seu nome escrito no livro da vida. E também que o Senhor o confessaria o nome deles. Que Jesus viria, pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Então isso é o posicionamento de Jesus com aqueles que, mesmo diante de tanta frieza, de tanta morte, consegue ser a diferença. Eu consigo entender no nosso tempo o que realmente tem acontecido com muitas igrejas, Quando eu falo igrejas, amados, não é uma condição de crítica de denominações, mas a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela é um corpo e nós participamos da igreja do Senhor Jesus Cristo. E são várias igrejas que fazem parte desse corpo. Então, se uma dessas igrejas tem andado de uma forma que não é digna e que tem realmente o Senhor visto e não se agradado, o corpo sofre, o corpo também sente. Então, quando nós vemos aqueles que permanecem diante do mundo, diante das dificuldades, diante de todos os ataques que estão vindo, permanecem de forma justa, em temor e em tremor, nós sabemos ali, nós conseguimos ver que há esperança e que pode haver sim uma diferença, pode haver sim um avanço também de mudança e avivamento dentro do corpo. Então,
nós vivemos um tempo onde há tantas coisas, há tantas misturas, há tanto mundo, há tantas palavras trocadas, há tanta falta de ensino e profundidade na palavra de Deus, que é desesperador. Eu consigo olhar quantas vezes nós olhamos situações, nós olhamos igrejas, nós olhamos pessoas que a aparência é tão boa, sabe? Parece que está tudo bem, parece que está tudo avançando, parece que está tudo normal. Pregações que vêm para motivação de que você pode ter uma vida nessa terra 100% maravilhosa e próspera. Mas muitas vezes não é dessa forma que acontece. Há os sofrimentos, há as dúvidas, há os medos, há as coisas que não está no teu controle, né? Pessoas em volta não está no teu controle, não está no meu controle. Então há dificuldades na vida, mas essa aparência de que está tudo muito bem, que está tudo muito vivo, isso é hipocrisia. Nós precisamos sim mostrar que em Jesus está tudo bem, que em Jesus, mesmo diante das dificuldades, Ele passa conosco. Nós vamos passar pelos vales, mas Ele vai estar ali. Nós vamos passar pelas tempestades, mas Ele vai estar ali. Então, o medo de ser verdadeiro, o medo de ser sincero tem atingido a nossa geração. Tem atingido muito a nossa geração, principalmente nesse tempo de internet, de tanta coisa colocada para essa geração, principalmente a geração mais nova, que tudo é uma fantasia e que nada é real. E quando eles chegam diante de situações que são reais, eles não conseguem viver. Por isso que existem tantas síndromes, tantas coisas que têm acontecido nesses dias, né? Por isso que existe mesmo transtornos. Existem transtornos na humanidade, existem transtornos nas pessoas e que elas não conseguem lidar com a situação real da vida. Por quê? Porque nós vivemos um mundo hipócrita. E, infelizmente, essa hipocrisia também tem entrado dentro da igreja. Então, nesse tempo, nós devemos voltar para o Senhor, parar e analisar a nossa vida, buscar, por mais difícil que seja, por mais que a gente possa ser julgado, ser sinceros. Se tem dor, ela está ali, nós não temos como esconder. Se há dificuldades, também nós não podemos mentir. Há dificuldades e nós podemos fazer com que essas dificuldades venham glorificar o nome do Senhor. Então, a sinceridade dessa geração, a nossa sinceridade diante da vida pode causar impacto no mundo. Agora, se nós não formos sinceros, se nós formos pessoas hipócritas, mentirosas, aparentando algo, mas sendo completamente diferente, que impacto que nós vamos causar numa sociedade? Que impacto que nós vamos causar numa cidade? Nenhum. Sardes era esse exemplo. E o Senhor disse, você tem aparência de vivo, mas você está morto. Sabe, o que mais nós temos que buscar nesses dias é, Senhor, não permita que eu seja um hipócrita. Me sacode, faz com que eu viva, faz com que eu esteja vivo diante das situações. E que eu não tenha vergonha das minhas dificuldades, mas que diante das minhas dificuldades eu possa te buscar e nisso glorificar o teu nome. Eu acho que isso é coragem, sabe? Isso é coragem, isso é atos de justiça e com isso nós podemos viver para outras pessoas com atos de justiça. Nós podemos ajudar as pessoas de forma real e não somente também trazer elas e criar uma máscara para elas, não. Mas realmente lidar com os problemas da humanidade, lidar com os problemas hoje e saber que em Cristo nós podemos sim ser transformados, nós podemos sim vencer a cada manhã, né? Porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã e no final do dia a gente pode sim louvar o Senhor e dizer da bondade dele que foi conosco durante o dia. Ser sinceros, ser transparentes, realmente deixar com que ele venha lavar as nossas vestes com o que ele fez por nós. Então, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém.